Galera, tudo bem? Vamos dar um like lá no meu canal, vamos divulgar esses vídeos, vamos participar todo dia, toda semana. Eu estou colocando aqui, disponibilizando alguns vídeos. Hoje nós vamos falar sobre competência concorrente. A primeira coisa, para que serve a Constituição? A Constituição da República Federativa do Brasil, ou o fenômeno do constitucionalismo, ele surgiu para definir as atribuições dentro do Estado Democrático de Direito. Então, o que o Ministério Público faz? Lá no artigo 129, competência privativa da União, a partir do artigo 18, competência privativa dos estados, competência privativa dos municípios, competência privativa do Distrito Federal, que acumula as duas competências. Você tem a competência privativa da Câmara, você tem a competência privativa do Senado, a competência privativa do Congresso Nacional, que reúne a Câmara e o Senado. Então, quando começou a pandemia, você tinha ali no mundo as cenas absurdas da Itália, da Espanha, Estados Unidos, com 2.400 pessoas por dia morrendo. Você tinha uma situação assim. E então o Brasil ficou naquela dúvida se fechava ou não fechava. O que acontece é que o governo Bolsonaro ele era um governo negacionista, sempre foi um governo negacionista, e ele não queria fechar. Então ele optou por fechar. Então ele mandou uma regulamentação dos serviços essenciais por medida provisória, por uma lei regulamentando uma lei. E isso os estados não concordaram, porque queriam regulamentar também, porque essa competência aí, ela é concorrente na área da saúde. Ela não é exclusiva, privativa da União. Então, o Supremo acabou entrando no assunto e disse: compete à União, estados, DF e municípios cuidar da saúde. E os estados, seguindo a orientação do OMS e do Mandetta naquela época, depois do Taixe, resolveram fazer o isolamento. E o governo Bolsonaro não tinha interesse em fazer esse isolamento, ele queria fazer o isolamento vertical, tá certo? Então, isso reforçou a tese da República Federativa do Brasil, que é a divisão das competências. Porque qual que compete à União nesse momento da pandemia, que era o que a gente esperava, tá certo? Para não ter esse enfrentamento aqui sobre os serviços essenciais do Estado, do município. Porque quem está na ponta é o município, quem está na ponta é o Estado da Federação. A União, ela faz o quê? A estruturação do gabinete de crise, a coordenação de compras, porque os estados não conseguem fazer compras internacionais com a mesma agilidade que o Ministério da Saúde tem. Tá certo? E os ministros do STF simplesmente deferiram a medida cautelar, tá certo? Para resguardar os interesses dos estados e dos municípios, para que eles pudessem fazer as suas intervenções e os seus lockdown de acordo com a necessidade daquele momento ali, tá certo? O mais importante é que quem está na porta, tá ali, na ponta é o município. Então a Constituição define isso. Não é à toa que o Brasil e os Estados Unidos são os países que estão com o pior desempenho no enfrentamento da pandemia, porque não fizeram a coisa de forma coordenada. Lá nos Estados Unidos também tá tendo os mesmos problemas do Brasil. Como é uma federação com mais de 50 estados, aqui nós temos 26, mais o Distrito Federal, nós estamos com bastante dificuldade. Nós sabemos que nesse momento da pandemia aqui, hoje, a solução para a pandemia hoje é isolamento social, máscara e distanciamento. Nós sabemos disso. Só que o presidente, desde março, deu só maus exemplos. Andou de jet ski, andou de moto, não usou máscara, fez aglomeração, fez um monte de comício, tipo assim, deu um mau exemplo em todos os exemplos que ele deveria seguir. E isso, quem limitou essa atuação até um certo ponto irresponsável do governo Bolsonaro foi o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e as entidades da vida civil, que vem contendo isso, porque senão nós teríamos mais de 200 mil mortos, nós estamos com 80 e poucos mil mortos, tá certo? Mas isso é uma discussão, não é essa discussão aqui do canal. O mais importante é que tá certo? A União tinha a obrigação de fazer a coordenação do gabinete de crise, porque essa é a função da União, coordenar os estados e coordenar o município, como prevê a Constituição da República, tá certo? A história vai fazer o julgamento,
tá certo? Dessa situação. Até porque a gente está no meio da pandemia e a discussão não é essa. O mais importante é que serve a Constituição a definição do que cada um tem que fazer, tá certo? E isso é feito de forma integrada e não de forma isolada, tá certo? A competência é definida dessa forma. Um grande abraço para vocês. Dê um like no meu canal. Tá certo? Nós estamos discutindo aqui como a Constituição funciona, como o direito funciona e como ele deveria funcionar. Tá certo? Para que o Brasil seja um grande país. E nós vamos superar essa pandemia e vamos, tá certo? E vamos pedir a Deus que a gente tenha o mínimo de importe possível, já que nós estamos no pico dessa brincadeira. Grande abraço, fique com Deus.